Esta é a nona aula de Física Geral 2. Vamos começar por obter o potencial criado por um dipolo elétrico. Um dipolo elétrico é um sistema de duas cargas de valor em módulo igual, separadas de uma distância L. O potencial elétrico criado por este sistema é, de acordo com o princípio da sobreposição, a soma do potencial criado por uma das cargas, a positiva, e o potencial criado pela outra carga, a negativa. Por R mais e R menos, estamos a designar os vetores posicionais, respectivamente, da carga positiva e da carga negativa. Em vez de R menos, vamos usar o vetor R, que faz um ângulo θ com a orientação do dipolo, ou seja, com o vetor L, a soma de L com R mais é igual a R, pelo que R mais é igual a R menos L. Podemos então escrever o potencial dipolar na forma menos kq, que posto em evidência a dividir por R. Notem que eu estou a colocar este segundo termo agora em primeiro lugar, com sinal menos também em evidência, então fica 1 menos R, para simplificar com este, e no denominador simplesmente o módulo de R menos L. E qual é o módulo de R menos L? O módulo de R menos L é o módulo do vetor R mais, e é a raiz quadrada de R ao quadrado mais L ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, e neste caso o que temos é o produto escalar de 2R por L. Como cosseno, como θ é o ângulo que R e L fazem entre si, então este terceiro termo, debaixo da raiz quadrada, pode escrever-se como 2RL cosseno θ. O potencial do dipolo pode então ser escrito na seguinte forma. No denominador, em vez de R menos L em módulo, podemos escrever a raiz quadrada que acabamos de obter. E agora há simplificações que se podem fazer no termo que está aqui indicado. Em particular, devemos reconhecer que o tamanho típico do dipolo é muito menor do que a distância típica para a qual estamos interessados encontrar, onde queremos conhecer o campo dipolar ou potencial dipolar. Isso significa que, sendo o L muito menor do que o R, o termo L ao quadrado aqui pode ser desprezado em comparação com o R ao quadrado e fica simplesmente esta expressão 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos 2 L sobre R cosseno θ. Esta expressão ainda se pode simplificar se tivermos em atenção o seguinte desenvolvimento em série. A série é uma soma de potências de x, 1 mais um termo A1 vezes x, mais A2 vezes x ao quadrado, mais A3 vezes x ao cubo, mais etc. Este desenvolvimento, com todas as potências de x, é útil quando o x é uma quantidade pequena. Quando o x é uma quantidade pequena, nós podemos truncar a série, isto é, desprezar termos de altas potências de x, porque esses termos para x pequeno são totalmente desprezáveis. Ora, se ficarmos só com o primeiro termo, o desenvolvimento em série de 1 mais ou menos x levantado em alfa é dado por esta expressão. No caso em concreto, o alfa é igual a menos 1 meio e o x é igual a 2L sobre R cosseno θ. E reparem que o x é pequeno porque L sobre R é uma quantidade pequena. Então temos 1 menos x, que é 2L sobre R cosseno θ, este então é x, e o alfa é menos 1 meio. Então fica, esta expressão toda fica 1 menos, e agora menos 1 meio,
que é este alfa, vezes o x, menos com menos dá mais e fica 1 mais L sobre R cosseno de θ. Se substituirmos na expressão em cima, fica então 1 menos, e agora 1 mais L sobre R cosseno de θ, com o sinal menos atrás destes dois termos que eu acabo de dizer, como aqui está indicado. Portanto, este 1 simplifica com aquele e fica simplesmente KL cosseno de θ a dividir por R ao quadrado. Há um aspecto que importa já aqui assinalar e que é o seguinte, é que o potencial criado por uma carga pontual é K sobre R. O que estamos aqui a verificar é que se, em vez de uma carga, tivermos um dipolo elétrico, então a dependência de V com R é tal que este potencial decresce muito mais rapidamente do que o potencial criado pela carga pontual. O potencial criado pela carga pontual vai com 1 sobre R. O potencial criado pelo dipolo vai com 1 sobre R ao quadrado. Além disso, este depende da carga. E este aqui depende não só da carga, como da distância de separação das duas cargas no dipolo. Ora, esta quantidade é o módulo do momento dipolar e, de resto, recordam-se que o momento dipolar é definido em termos vetoriais e é igual a Q vezes L. Ora, se repararmos, então o P é um vetor assim, e se R vetor unitário for este, R vetor unitário for este, então P escalar R é igual a P cosseno de θ, ou ainda QL cosseno de θ, em que θ é este ângulo que aqui aparece. Vamos retomar. Este numerador, nesta fração, pode ainda ser escrito na forma P escalar R e o denominador é R ao quadrado. E agora sim podemos estabelecer uma completa analogia com o potencial criado por uma só carga. O potencial, nesse caso, depende de quê? No caso de dipolo, o potencial depende não só do momento dipolar elétrico P, como também da sua orientação. No caso de uma só carga, o potencial decresce com 1 sobre R. No caso de um dipolo, o potencial decresce mais rapidamente, decresce com 1 sobre R ao quadrado. A partir daqui, podemos obter o campo elétrico. O campo elétrico é igual a menos o gradiente de V. E já numa das aulas anteriores, obtivemos o campo elétrico criado por um dipolo, mas num ponto do eixo definido pela orientação P. Se fizermos esse cálculo agora geral para qualquer ponto, o que obtemos é um campo elétrico com estas características, onde ressalta a dependência em 1 sobre R ao cubo. Recordo-vos que no caso de um campo criado por uma só carga, esse campo é Q a dividir em módulo, é Q a dividir por R ao quadrado. Agora temos R ao cubo e temos uma dependência angular que antes não tínhamos. O campo aqui era esfericamente simétrico. Neste slide representamos o campo elétrico devido a um dipolo, uma carga positiva à esquerda, negativa à direita, onde a intensidade do campo está indicada pelo um código de cores. Aqui temos exatamente o mesmo, mas para uma orientação diferente das cargas, portanto o momento dipolar elétrico é vertical, aponta para cima, e temos aqui representadas as linhas de campo elétrico no caso da segunda situação
considerada, em que o dipolo elétrico aponta para cima. Mas se quisermos agora representar as equipotenciais, que correspondem precisamente a este potencial dipolar que acabamos de obter, pois as linhas equipotenciais, aqui está o campo elétrico, são as que vão agora aparecer, as linhas azul. Temos esta linha horizontal correspondente ao potencial zero e o potencial é positivo do lado superior e é negativo do lado inferior. Reparem que as linhas azul são perpendiculares às linhas de campo elétrico. Isso é geral. As linhas equipotenciais são sempre perpendiculares às linhas de campo elétrico. Vamos agora, nesta segunda parte da aula, estudar o efeito do campo elétrico uniforme sobre, primeiro, uma carga isolada e depois sobre um dipolo elétrico. Sobre uma carga, naturalmente que, se tivermos aqui uma carga elétrica Q, esta carga vai ficar sujeita a uma força que é igual a Q vezes E. E, portanto, a aceleração que esta carga adquire mais não é do que QE a dividir por M. A ação de campos elétricos sobre cargas elétricas está presente por todo lado. Eu dou aqui um exemplo de raios catódicos que se usava nos antigos monitores de computador, nas televisões mais antigas, e havia basicamente dois sistemas de deflexão do feixe de eletrões aqui geravam, e criava-se aqui um campo elétrico vertical, aqui um campo elétrico horizontal. Esses campos elétricos eram variáveis e, em função do valor desses campos, assim os eletrões adquiriam uma certa aceleração, desviando a sua trajetória da trajetória retilínea para uma trajetória diferente. Dentro das placas deixava de ser retilínea, fora das placas continua a ser retilínea, de tal forma que embatiam em diferentes posições num ecrã fluorescente, e daí se obtinha uma imagem ou num monitor de computador ou numa televisão. A ação de campos elétricos sobre cargas elétricas está presente em todos os dispositivos que nós usamos no nosso dia-a-dia. Mas podemos agora pensar na ação de um campo elétrico sobre um dipolo elétrico. O problema fica mais simplificado se considerarmos um campo elétrico constante. Se o campo elétrico é constante, pois o dipolo, que está aqui representado, fica sujeito a um conjunto de duas forças. A carga positiva, se o campo elétrico for para a direita, como indicam as linhas de campo amarelo, então a força na carga positiva é para a direita e a força na carga negativa é para a esquerda. Estas forças têm, obviamente, resultante nula porque o campo é uniforme. Se o campo não fosse uniforme, as duas forças já não seriam iguais. Mas não é o caso. O campo é uniforme. Sendo um campo uniforme, as forças são iguais, a resultante é nula, o momento dipolar elétrico do dipolo é aquele que está ali representado e imediatamente se reconhece que um dipolo, nesta situação, não fica em equilíbrio estático, graças ao binário que as forças F+ e F- exercem sobre o dipolo. Esse momento do binário, que pode ser calculado em relação aqui ao ponto médio, este ponto O, mais não é do que se o comprimento da carga, se a distância da carga negativa à carga positiva for L, então, desde O até à carga positiva, temos L sobre 2,
para este vetor e, portanto, para a carga positiva, o momento do binário é L sobre 2 vetorial F+. E o mesmo se passa para a carga negativa, agora temos aqui menos L sobre 2, o vetor que vai de 0 até à carga negativa, a motorial, a força F-. O momento das forças é a soma de duas contribuições, a contribuição sobre a carga positiva e a contribuição sobre a carga negativa, onde ressalta este sinal menos. Só que esta força também é a força que está a ser exercida sobre uma carga negativa. E portanto, esta força aqui é menos Q vezes G, ao passo que esta força aqui é Q vezes G. Então, este menos com este menos dá mais e fica simplesmente 2 vezes este primeiro termo, porque o segundo termo é igual ao primeiro. E então fica 2 vezes este primeiro termo, é L vetorial Q E, ou seja, é QL vetorial E. É claro que podíamos ter feito isto diretamente se escolhêssemos calcular o momento das forças em relação ao ponto A. Em relação ao ponto A, temos aqui L, temos aqui F mais ou F, e portanto, o momento em relação ao ponto A, M, era simplesmente L vetorial F, ou seja, QL vetorial E. O resultado é o mesmo porque, sendo a resultante das forças nula, é indiferente o ponto relativamente ao qual se calcula o momento das forças. Portanto, um dipolo colocado numa região onde há um campo elétrico uniforme tende a alinhar-se com o campo, quer dizer, esta carga positiva tende a rodar neste sentido, esta carga negativa tende a rodar neste sentido, que é o mesmo, e, portanto, o dipolo tende a estar nesta posição, carga positiva aqui, carga negativa aqui, tende a estar alinhado aqui ao momento dipolar P, que tende a alinhar com E. Quer isto dizer que é mais estável para o dipolo se o campo elétrico for horizontal e for neste sentido, é mais estável para o dipolo orientar-se exatamente no sentido do campo. À medida que ele se afasta desta orientação, então a energia cresce e mais cresce ainda se a orientação for oposta. Notem que a carga positiva está aqui e a carga negativa está deste lado. Quando o momento dipolar anti-alinha faz um ângulo de 180 graus com o campo elétrico, que aponta para cá, então aí a energia de interação é máxima. Aqui a energia começa a diminuir e aqui diminui ainda mais, sendo mínima nesta posição. E vamos ver, sem deduzir, qual é a energia de interação de um dipolo com o campo elétrico. Bom, se olharmos para esta expressão, M igual a P vetorial E, reconhecemos que o produto de P por E há de ter dimensões de energia, porque o momento de uma força se exprime em unidades de energia. O momento de uma força é expresso em unidades, que é o produto da unidade de força por unidade de comprimento. Ora, aqui é o metro, aqui é o Newton, Newton vezes metro é Joule. Claro que muitas vezes, quando nos referimos aos momentos, não dizemos que é um momento de tantos joules, dizemos que é um momento de tantos Newton-metro. Mas podíamos dizer que é um momento de tantos joules, porque é a mesma coisa. Pois então, se o produto de P por E tem unidades que são unidades de energia, Joule no sistema internacional, a pergunta é, como é que eu, à custa do vetor P,
I do vetor E, posso construir um escalar que tenha unidades de energia. E a resposta é imediata. Pois se eu fizer o produto escalar de P por E, com certeza que esta quantidade é um escalar. Primeira exigência para que eu possa ter uma energia, a energia é um escalar, e depois tem unidades, esta quantidade tem garantidamente unidades de energia. A energia potencial de interação de um dipolo, na presença de um campo elétrico, é efetivamente dada por menos P escalar E. E menos porquê? Para garantir que quando o campo elétrico é assim e o dipolo tem esta direção, a energia é mínima. Quando o campo elétrico é assim e o dipolo é assim, então a energia é zero. Quando o campo elétrico é assim e o dipolo é assim, então o campo elétrico e o dipolo fazem um ângulo de 180 graus. E P escalar E, com sinal menos, é uma quantidade positiva. Quer isto dizer que se tivermos um dipolo elétrico aqui, P, e um campo elétrico aqui, E, e um ângulo θ entre eles, se representarmos a energia potencial em função de θ, então, quando θ é zero, a energia potencial é mínima. Quando o θ cresce para 90 graus, a energia potencial é zero. Quando o θ chega a 180 graus, a energia potencial é máxima. Portanto, a energia potencial é dada pela expressão menos P escalar E, o que garante que quando o P e o E estão alinhados, essa energia é mínima.